A Magna Santana deu aí a previsão do tempo, temperatura aqui em Sergipe e tudo isso tá muito, como é que eu posso dizer? Quando a gente vai falar de dengue aqui no Brasil, ainda mais nesse ano, com os fenômenos climáticos, calor excessivo, muitas chuvas, pancadas de chuva, tudo isso favorece ao mosquito da dengue, a proliferação do mosquito da dengue. Em outros estados aqui no Brasil, isso está acontecendo com muita força. Em outros estados, também no Distrito Federal, tem até hospitais de campanha, hospitais lotados. Existe uma força especial para que isso não desenvolva ainda mais uma epidemia de dengue aqui no Brasil. Em alguns locais já estamos em estado de calamidade pública. Aqui em Sergipe ainda não. E a gente vai entender como é que Sergipe está agindo para evitar isso aqui no nosso estado, como é que o poder público está agindo, até porque o nível, os números tendem a crescer quando vai chegando mais próximo do mês de março, ali março, abril. O que é que Sergipe está fazendo? Como é que a gente deve se preparar também para uma possível epidemia de dengue aqui em Sergipe, se isso é possível. Por isso mesmo, a gente vai conversar com o secretário de Estado da Saúde a partir de agora, Walter Pinheiro, é meu entrevistado aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Entrevista. Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Como eu estava dando agora as informações, a gente sabe que os fenômenos climáticos, o El Niño, as pancadas de chuva, isso tudo favorece a uma proliferação do mosquito da dengue. Em outros estados, em outros locais, já existe uma calamidade pública, já foi decretada uma epidemia. Qual é a situação do estado de Sergipe? Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Prazer estar aqui com vocês para conversar sobre saúde e hoje especificamente sobre o cenário da dengue. Essa doença basicamente causada por um mosquito que em nosso território é endêmico, né? Nós temos dengue praticamente o ano todo e existem alguns períodos em que ela aparece com uma maior agressividade, como é o que vem acontecendo em alguns estados do Brasil e no Distrito Federal. Como você bem colocou, nós estamos aqui num momento onde está muito quente, o calor está bastante intenso e com pancadas eventuais de chuva. Esse cenário é o cenário ideal para que esse mosquito se prolifere e, consequentemente, possa estar causando os casos de dengue, principalmente o sorotipo tipo 2, que é o que a gente tem identificado ocorrendo pelo Brasil. No momento, o cenário aqui em Sergipe é de estabilidade, mas certamente a expectativa é que para os próximos meses, o próximo mês, possivelmente tenhamos um crescimento dos casos e, consequentemente, um tensionamento do serviço de saúde. Por isso mesmo existe essa estimativa, né, que geralmente chegando ao mês de março, abril, que aumentem esses casos. O que tem sido feito ou o que fazer para Sergipe não chegar como o Distrito Federal está hoje, o Rio de Janeiro? O que tem sido feito e o que fazer, secretário? Principalmente controlar os focos do mosquito. É o que se tem de eficaz e que pode ser tratado como prioridade pelo cidadão comum dentro das suas próprias casas, visto que é o principal local de criadouro do Aedes aegypti, que é um mosquito que é bastante prevalente no nosso meio, que tem um comportamento bastante conhecido em relação aos horários, em relação ao seu padrão até de voo, e que ele é o principal veiculador, o único veiculador que causa dengue. Então, esses controles são feitos nas vias públicas, com os carros fumacês, com as campanhas de educação da sociedade para cuidar do seu vaso, que está com a plantinha lá, mas que está com aquela água parada, ou mesmo garrafas e pneus que possam estar no seu terreno, para que isso diminua a velocidade de multiplicação desses mosquitos e, consequentemente, a gente consiga dar essa resposta no que diz respeito à prevenção. Nós sabemos aí que recentemente foi divulgada a ação de uma vacina com uma eficácia considerável e, no entanto, as doses não chegaram a contento por capacidade mesmo desse laboratório
de estar fornecendo as doses, e todas as doses que foram adquiridas foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, para Sergipe não chegaram essas doses, e mesmo que assim chegassem, o cronograma de imunização dessa vacina, ela exige 2 doses, de maneira que se iniciássemos agora a vacinação, essas pessoas estariam imunizadas para o mês de maio, junho, onde provavelmente já não teríamos tanto a ocorrência. Ela é, na verdade, uma esperança para os próximos anos. Hoje mesmo, lá na secretaria, após passar uma visita rápida ao Hospital de Cirurgia com o Márcio, nós estamos nos encontrando num GT para planejamento, aí, divulgar as estratégias, visto que vimos trabalhando também na divulgação da estratégia de enfrentamento da sazonalidade da pediatria, que é outra situação de saúde pública que preocupa bastante e que também há uma previsibilidade de estar se aproximando, provavelmente coexistindo com o cenário da dengue, né? Então, muito provavelmente teremos aí um cenário não só com dengue, mas também com os vírus respiratórios da criança, que são comuns também nessa fase. E amanhã, já dou o spoiler aqui, estaremos chamando para uma coletiva de imprensa exatamente para enfrentar o plano da sazonalidade e fazer também um balanço sobre os números da dengue. Secretário, quem está conosco também é a Magna Santana, que tem uma pergunta. Magna. Obrigada, Antônio Cardoso. Bom dia, doutor Walter. Meu questionamento, doutor Walter, é exatamente até o que ele já falou em relação ao que seriam essas estratégias e a preocupação. A gente mal sai, né, de uma pandemia e aí temos essa grande preocupação agora que já percebeu o restante do país. Isso mostra o que é planejamento, que de repente, o que é positivo, que é o fato do cuidado. Então, eu acho que, na sua opinião, o fato de Sergipe estar, principalmente Aracaju, que daqui a pouco tem um coletivo, está fazendo o dever de casa, está se cuidando, mas precisa que a população também faça a sua parte. Mas eu lhe digo que, nesse caso, eu lhe questiono, apesar disso, nós temos como, diante das ações que já estão sendo desenvolvidas e que vinham sendo desenvolvidas ao longo desse tempo, com os agentes, enfim, se nós temos como ficar livre dessa onda, vindo aí um carnaval pela frente que já está aí, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos ou não? Nós não podemos baixar a guarda, a gente tem que ficar aí atento. E como é que estão, segundo o questionamento, como é que nós estamos em relação ao interior do estado com esses agentes? As prefeituras estão também fazendo o seu dever de casa? São esses 2 questionamentos, doutor Walter. Então, é ótimo você ter chamado esses pontos, né? Porque realmente o manejo com os agentes, através dos agentes de saúde, aí a importância das ações municipais, para que a gente possa, na realidade, mais uma vez, orientar a população exaustivamente do papel relevante e imprescindível que as pessoas têm que adotar para dentro, onde os focos do mosquito não estão ao alcance do nosso manejo, por exemplo, através mesmo do carro fumacê, que sabemos que o efeito dele é limitado, né, visto que ele trabalha na rua, focos que são mais próximos da via pública. E, no entanto, a grande parte desses mosquitos, como eu te coloquei, estão atrás dos muros, onde muito mais difícil o acesso desse controle. Outra situação que envolve o planejamento, como eu coloquei aqui, a dengue não é novidade, né, Magna? A dengue, a gente, como eu coloquei aqui, nós vivemos uma endemia e todos os anos nós temos casos de tensionamento. Lembro muito bem quando cheguei em Sergipe, meados de 2007, 2008, se me falha a memória. Tivemos uma grande epidemia de dengue, onde houve um grande tensionamento do serviço de saúde, e de lá para cá, as medidas estratégicas, elas estão bem claras e definidas, né? Por exemplo, o manejo é super importante, porque basicamente cuidar da doença, a dengue, ela não é complicada. A dengue é simples de tratar, é soro e dipirona, né? Hidratação e dipirona. Então é muito importante a ação dos municípios nesse manejo. E esse manejo ele está divulgado no site do Ministério da Saúde, e hoje em dia é muito simples você ter acesso a como conduzir, como classificar, como
colher exames de uma forma otimizada, não de uma forma generalizada, porque certamente isso tensiona o serviço de saúde. Então, o protocolo de manejo da dengue, ele é sedimentado no país como um todo e, claro, nós, nesse momento, vamos revisitá-lo e popularizá-lo, levar, mais uma vez, até os profissionais que possam estar aí se atualizando em alguns detalhes em relação à pediatria, enfim, sempre há alguns ajustes no que diz respeito ao tratamento das patologias, mas que no caso da dengue, para a gente ser claro, e não é muito meu perfil ser simplista, mas basicamente é hidratação e soro. E o que se pode fazer na outra ponta, que aliás é a mais eficaz, são as ações de prevenção. Então, se você falar de estratégia, e amanhã nós vamos estar numa coletiva, provavelmente você estará presente, que haveria há um plano para o enfrentamento da sazonalidade da pediatria, a estratégia é muito parecida, porque envolve a sociedade de especialidade, envolve os municípios, envolve todos os hospitais regionais, envolve toda a população e, claro, que a imprensa. Então, quando você me pergunta assim, a gente pode ficar tranquilo, eu não saboreio desse sentimento nos últimos tempos, porque lido com saúde pública. Então, não. Eu acho que tem que fazer a lição de casa. Está calor, está chovendo, tem água parada, consequentemente vão aumentar os casos de mosquito. No que diz respeito à estratégia de vigilância, ela é contínua e permanente. Temos uma diretoria inteira de vigilância em saúde na secretaria que monitora os números de casos, nos quais sabemos que em Sergipe praticamente temos dengue o ano todo. É que com esse cenário, muito provavelmente, ela deva tensionar por aqui, final de fevereiro, com março, é a expectativa. O que nós tivemos em Brasília, compartilhando com os demais secretários de saúde do país, é que esse padrão do sorotipo 2, da dengue tipo 2, ela veio num padrão bastante agressivo e que essa chave, por exemplo, em Minas Gerais, virou em pouco mais de uma semana de um cenário de estabilidade para casos se avolumando. E que a gente está exatamente pautando esse assunto de forma preventiva, sabendo que exige um esforço de todos, porque quando se trata de uma arbovirose, onde os mosquitos se proliferam em água parada, é uma ação conjunta de todos os setores da sociedade, seja eles que envolvam infraestrutura, saneamento básico, educação, e que a gente possa num futuro bem próximo, estar realmente com essa vacina no braço, para que a gente não tenha, infelizmente, ainda no nosso país, casos de óbitos causados por uma picada de mosquito. Perfeito. Secretário, eu tenho alguns dados aqui divulgados, inclusive pela Secretaria de Estado da Saúde aqui de Sergipe. Em 2022, foram 3.426 casos de dengue, 2.589 casos de chikungunya e 82 de zika vírus. Em 2023, foram 1.683 casos de dengue, 1.091 de chikungunya e 161 de zika. Houve uma diminuição bastante expressiva dos casos de dengue e chikungunya e um leve aumento nos casos de zika. Isso de 2022 para o ano passado. De 2023 para esse ano, a expectativa realmente é de aumento desses casos, secretário? Se nós formos analisar o cenário nacional, certamente é uma preocupação bastante relevante. Existem, às vezes, condições que favorecem, como essas alterações climáticas, a proliferação do mosquito. Vale ressaltar que quando a gente visita os números, a gente também tem que realizar uma reflexão do ponto de vista das notificações. Existem muita subnotificação de casos de dengue, visto que, na maioria das vezes, ela se comporta como uma virose, com dores fortes no corpo, e que não necessariamente as pessoas colhem as suas sorologias no que diz respeito até nos próprios municípios. Nós temos muito desses relatos, dessas notificações, são realizados em pacientes já internados, porque faz parte da conclusão diagnóstica para traçar o plano terapêutico, o plano de tratamento desse paciente. Então, há também uma deficiência no que diz respeito às notificações, a questão de testar, assim como outros vírus, como a gente experimentou aí, aquele mantra da pandemia, que é para testar, para a gente ter um cenário epidemiológico. E também vale a reflexão, às vezes, que a gente pode eventualmente olhar os municípios e falar assim, olha, o município A
tem muitos casos, né? Então lá a saúde não está adequada, ou temos problemas, ou podemos pensar pelo viés, não, lá os agentes estão trabalhando, a saúde está trabalhando e, consequentemente, está notificando mais. Então, vale essa reflexão no que diz respeito à capacidade que os municípios estão tendo de realizar esses testes e ter um melhor cenário epidemiológico. Mas, como eu coloquei, nós estamos vendo um cenário nacional onde está pipocando estados, onde estão declarando estados de emergência em saúde pública. E isso tem uma consequência de captação de recursos no governo federal para que possam traçar as estratégias, mas que nesse momento não temos essa justificativa, visto que os casos estão até a última visita dos números, e repito, estarei agora de manhã ainda novamente atualizando esses dados para a coletiva de amanhã, e a gente está vigilante nesse sentido. Talvez algumas novidades que a gente possa e estamos correndo para experimentar, são duas aqui, a grosso modo, é a utilização de drones, né, para que a gente possa mapear os focos dos mosquitos atrás dos muros, como eu coloquei, ou áreas que são de maior difícil acesso, né, e que esses drones têm a capacidade de mapear, traçar ali até a possibilidade de jogar o inseticida no local. Esses drones semelhantes ao que acontece no agro, o Estado de Minas Gerais contratualizou e a gente está estudando o modelo para ver se a gente consegue trazer a tempo para que a gente utilize aqui no nosso estado. E, claro, se falou muito, né, e a imprensa vem divulgando exaustivamente a questão da vacina, e eu aí peço para que faça essa reflexão de entender que a vacina chegou, é uma esperança, mas que provavelmente vai trazer o seu maior benefício, o seu maior impacto na questão dos casos, nos casos graves e na prevenção nas próximas epidemias, nos próximos anos, visto que os números de doses são insuficientes. Então, se nós focarmos na população definida pelo Ministério da Saúde, que é de 10 a 14 anos, o que temos de dose dessa farmacêutica japonesa daria para vacinar 1% da população alvo, né? E sem contar que dengue pega em adulto, dengue pega no idoso, etc. Mas para a gente entender que o que vai ter resultado é o controle do foco do mosquito dentro das nossas casas, e que precisa, sim, não ter essa tranquilidade, infelizmente, no que diz respeito a esse cenário, e é uma questão de cidadania, da pessoa estar preocupado não só com o seu cuidado, mas do seu vizinho, visto que esse mosquito voa abaixo e ele anda na redondeza. Então, não é um mosquito que vem de longe, ele está do seu lado, no ralo da sua pia, no ralo da sua área de serviço, naquele pratinho que fica a sua plantinha que você rega todos os dias, para não dizer em locais onde haja entulho, pneus e latas e garrafas que acumulam água, que com esse calor absurdo que tem fazendo aqui em Sergipe, o mosquito vai proliferar. Então é importante sim massificar e talvez até aproveitar o carnaval, como o carnaval é um momento de bastante criatividade, e que possamos trazer essa pauta da dengue de uma forma que possa ser encarada no momento como até divertida, mas que transmita a mensagem da importância de ter feito o papel do cidadão de controlar esses focos dentro dos nossos domicílios. Perfeito, secretário. Aproveitando também a sua participação, utilidade pública, a gente sabe que com essa possibilidade, essa expectativa de aumento de casos e também os sintomas da dengue são muito parecidos com outros vírus, né? Qual a orientação para a pessoa que começa a sentir aquelas dores de cabeça, febre no corpo? A orientação é procurar logo o posto de saúde, fazer o teste. Qual a orientação necessária, até por conta dessa superlotação das unidades de saúde, secretário? Não, é importante isso porque é até bastante comum quando a gente conversa de uma maneira informal em áreas que não são médicas, né? Quando a gente se depara com um quadro clínico inespecífico, quer dizer, dor de cabeça, febre, às vezes uma congestão, uma virose.
tudo, né, sai com esse diagnóstico de virose e que também, por um outro lado, a abordagem inicial, elas são semelhantes, né, que, claro, mantém o repouso, hidratação, que no caso da dengue é a principal estratégia de manejo clínico, visto que não há um antibiótico, um antiviral específico para tratá-lo, né, que esteja no nosso domínio, e um analgésico. Então, claro, existem, como eu te coloquei, dentro do manejo, protocolo de manejo, que é de fácil acesso, aqueles sinais que são de alerta, como vômitos, como casos que não são responsivos a esses analgésicos, situações que são bem definidas, que fazem com que a pessoa tenha que procurar uma unidade hospitalar. E certamente essa orientação é realizada na sua unidade de saúde do município, na sua unidade básica de saúde, nos seus programas de saúde da família, onde certamente um clínico geral tem total condição, visto que o manejo da dengue, volta a repetir, não é que a dengue não preocupa, não é que a dengue ainda não faça vítimas, mas o manejo do paciente com dengue é bem estabelecido e, de certa maneira, simples. É basicamente hidratação, soro fisiológico e dipirona, para que isso possa ter o seu maior controle. Infelizmente, existem algumas pessoas suscetíveis, alguns padrões de doença que ainda hoje ceifam vidas das pessoas por uma picada de mosquito, e realmente isso não é para a gente se conformar. Isso, no que diz respeito a um país como o nosso, que ainda tem um longo caminho pela frente, é inadmissível, é inaceitável a gente viver uma doença tão arcaica e que causada por uma picada de mosquito. Mas caminhamos cada vez mais com os avanços, não só das estratégias, como a própria vacina, que certamente agora, com a incorporação de tecnologia pelo Instituto Butantan em São Paulo, haverá uma expectativa de uma produção em larga escala para que nos próximos eventos, que certamente virão, estejamos mais imunizados, mais preparados para enfrentar essa doença. Perfeito, secretário. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado. A gente ouviu o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, sobre as orientações também, até porque, como ele falou, existe ainda a expectativa de um aumento de casos. A gente está vendo em outros locais aqui no Brasil que existem até locais que estão realmente em calamidade pública, em estado de emergência por conta da dengue. Sergipe ainda não está nesse cenário. Pode ser que a situação piore por aqui, ações já estão sendo tomadas e o secretário acabou de passar essas orientações que são muito necessárias.